Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de ciências hoje, na unidade 2 do nosso livro, com o título A Classificação dos Seres Vivos. Neste capítulo, nós vamos entender e conhecer as formas encontradas para classificar os seres vivos. Então, nós vamos começar falando a história de um grande médico alemão que se dedicou muito à sua vida à classificação das espécies. Ele era médico e artista. O nome era Ernst Philipps. E ele era um naturalista também. Após abandonar sua carreira de médico, dedicou-se à zoologia, que é a ciência que estuda os animais e as plantas, e contribuiu muito para o desenvolvimento da ciência. Auxiliou na divulgação do trabalho de Charles Darwin, que é o pai da evolução das espécies. Ele foi o primeiro. Sobre a evolução biológica das espécies. Descreveu e nomeou muitas espécies. Propôs uma classificação dos seres vivos, entre outros feitos. Então ele passou uma boa parte da sua vida dedicado a separar os animais, as plantas em grupos por semelhanças. Vamos analisar um pouquinho mais. Além de colaborar para o desenvolvimento científico da sua época, destacou pelas belas ilustrações que ele fez, os desenhos que ele fazia das plantas e dos animais que ele estava catalogando. Então, por que precisa classificar os seres vivos? Porque a biodiversidade é representada pelo conjunto de variadas formas de vida que habitam os diversos ambientes do planeta Terra. Para conhecer, entender e compreender a biodiversidade, é fundamental classificá-las e organizar os seres vivos. E tudo isso é feito através do conhecimento científico sobre eles. Mesmo com tantas pesquisas, ainda existem ambientes pouco conhecidos e os pesquisadores continuam a descobrir seres vivos e a descrevê-los. Vamos aprender um pouco mais sobre isso aí, analisando uma dessas classificações propostas por esse médico alemão. Então, a biodiversidade do planeta Terra é muito grande. Estima-se que haja de 7 a 10 milhões de espécies, mas apenas 1,5 milhão delas foram descritas, estudadas e classificadas. Olha o tanto que falta ainda. De 7 a 10 milhões de espécies que existem, apenas 1,5 milhão foi estudada, classificada, catalogada. A classificação das espécies facilita, por exemplo, o estudo dos habitats em que esperamos encontrar certos seres vivos, o planejamento de estratégia de conservação da biodiversidade e a identificação e seleção de seres vivos para serem utilizados pelos seres humanos, por exemplo, na produção de medicamentos pela indústria farmacêutica. Nós sabemos que as plantas, os animais, são o grande produtor de matéria-prima para a produção de medicamentos para a nossa saúde. Sem elas, não existisse tanto de medicamento que existe aí hoje, à nossa disposição. As plantas e os animais são os responsáveis por isso aí, pela essa fabricação. O ser humano cataloga, faz seus experimentos e dali extrai a substância, o princípio ativo para produzir esses remédios, para nos curar de certas doenças. Atualmente, os critérios de classificação procuram refletir a história evolutiva das espécies, ou seja, a história das modificações em que ocorreram os seres vivos ao longo do tempo, indicando o grau de parentesco evolutivo entre eles e a existência de um ancestral comum. Vocês sabem que as plantas têm parentescos, os animais também têm parentescos. É isso que faz com que o estudo dessa ciência se torne muito fascinante. Conhecer o grau de parentesco, um mais próximo, outros médio, outros distante, tanto de planta como dos animais, que serve
como parâmetro para a nossa evolução como ser vivo aqui no planeta Terra. De maneira geral, quanto maior é o grau de parentesco evolutivo entre os seres vivos, e quanto mais recente é o ancestral comum, eles compartilham, maior é a quantidade de relevância e de semelhança entre eles. Então é interessante nós conhecermos isso aí. Os principais critérios adotados pelos pesquisadores para estudar as relações entre os seres vivos são os morfológicos, que é a forma do corpo, os fisiológicos, que é a função corpórea deles, e os comportamentais e genéticos, e a forma, o material genético, o reprodutivo. Então, o primeiro, os morfológicos, a forma do corpo. Olha a diferença de uma cobra para um ser humano, por exemplo. A coluna vertebral é diferente, o sistema é diferente. Outro exemplo, o fisiológico, a função corpórea. Um porco, por exemplo, é diferente de um pássaro, são totalmente diferentes. Então tem que ter essa classificação. A outra, os comportamentais e genéticos, esses quase se assemelham, porque a maioria dos seres vivos se reproduzem de forma sexuada. Nós já vimos em aula passada que era assexuada uma pequena parte dos seres vivos, e a grande maioria de forma sexuada. Aí tem que ter o material genético, que é o DNA e o RNA, que são os responsáveis pela reprodução das células. Então, classificar os seres vivos é importante demais. E uma das primeiras tentativas registradas de classificação dos seres vivos foi feita pelo filósofo grego Aristóteles, na Grécia Antiga, 384 a.C. até 322 a.C. Foi a época que ele viveu. Há cerca de 2.400 anos atrás, muito tempo. Ele estudou principalmente os animais e classificou-os em dois grandes grupos, os com sangue e os sem sangue. Teofasto, discípulo de Aristóteles naquela época, classificou as plantas utilizando outro critério, como o tamanho, e dividindo em árvores, arbustos e ervas. E assim, de lá para cá, a evolução do estudo de classificação dos seres vivos tem aumentado. Cada vez mais nós vemos classificações diferentes, dando novas modalidades e novas nomenclaturas para essas novas espécies que eles estão descobrindo, estudando, e elas estão evoluindo. Fico por aqui, na outra aula continuaremos.